Boa noite, povo de Deus. Boa noite. Olha, algumas pessoas disseram assim, que não ia dar ninguém aqui hoje. Sexta-feira, muito difícil. Resolve isso para mim aqui, por favor. Sexta-feira é muito difícil, pessoal, poder vir num encontro num lugar tão afastado como esse. As pessoas não entendem que o que está acontecendo aqui agora não é algo comum. Você não foi chamado para estar aqui. Você foi? Convidado? Convocado. Você foi convocado. Esse grupo que está aqui é lá do Rio de Janeiro. Você viu que eu já estava levando a minha Bíblia, né? Perceberam? Brincadeira, viu? Brincadeira, viu, Giliagem? Eu conheci esse pessoal há 14 anos atrás. Mas eu estava carregando a minha, né? Eu conheci esse pessoal há 14 anos atrás. O desafio de fundar uma escola de evangelismo no Rio de Janeiro. Cheguei ali, sem conhecer quase nada, e foram 5 anos maravilhosos. E eu conheci as proezas de Deus através de homens e mulheres simples. Não tinha, já tinha médico lá entre nós, mas era um ou outro mais culto, um ou outro mais, tinha, de tudo quanto é nível que vocês possam imaginar. Mas daquele pessoal tinha uma coisa em comum: paixão pelo Evangelho, paixão pelo reino. E Deus foi criando uma liga naquele pessoal, Deus foi dando uma unidade, Deus foi dando um propósito, e algo assim incrível aconteceu. Então hoje nós estamos recebendo aqui 5 irmãos do Rio de Janeiro, 5 valentes do Rio de Janeiro, que são uma família. E eu cheguei aqui em Brasília, mais ou menos há 10, 11 meses atrás, para cuidar de um distrito pastoral, né? Distrito de Taguatinga Norte, tem algumas ovelhas aqui, preciosas aqui. E eu fiquei apenas 6 meses no distrito, quando teve a última assembleia, e eu fui nomeado evangelista, no lugar do meu amigo pastor Paulo Prazeres. E então, terminado ali a assembleia, eu estava saindo, então eu procurei o pastor Jean, presidente, né, eleito naquela ocasião, porque não existe reeleição na igreja, ele foi eleito novamente, né? E eu falei: pastor, e agora? Ele falou: amanhã 8 horas na minha sala. O homem estava determinado. E eu falei: gente, esse homem não cansa, não? Então eu fui para a sala do presidente, 8 horas da manhã no dia seguinte. E eu perguntei: então, o que o senhor quer que eu faça aqui no Rio? Ele falou: a Escola Valentes do Rei. Eu quero que você crie essa escola, porque eu fui pastor no Rio durante 4 anos. Logo que você saiu, que eu recebi um chamado, fui para ser missionário no Peru, você saiu e eu cheguei. E eu ouvi as proezas daquele grupo de evangelistas lá. E você está aqui com esse propósito principal: fundar a Escola de Evangelismo Valentes do Rei. Amém. Então, meus irmãos, foram aí 4 meses, não é? 5 meses de organização, de preparação, para nós chegarmos nesse momento aqui com vocês. Não foi fácil, não, porque a gente também não conhecia muito bem o campo, e vocês também não me conheciam, não tinha nenhuma recomendação assim a meu respeito, mas com a minha fiel secretária Cristiane e o apoio dos nossos pastores distritais, nós começamos a comunicar esta ideia, esse plano, e eu acredito que Deus trouxe você aqui nesta noite. Amém. O que é a Escola Valentes do Rei? É uma escola de evangelismo. Evangelismo em 4 áreas nós vamos trabalhar nessa escola: evangelismo pessoal, evangelismo público, evangelismo digital e evangelismo transcultural. Então se prepare, porque nós já temos uma viagem marcada para o Peru em janeiro de 2026. Amém.
Quero saber quem é o valente que vai comigo. Levante a mão. É isso aí. Viagem transcultural. Então prepare-se, porque nessa escola, acalme-se. Calma aí, não é assim não. Não é assim não. Você vai precisar aprender o espanhol. Vai precisar de aprender. Vai precisar de aprender espanhol para falar em espanhol, para predicar em espanhol. Nós vamos preparar você. Eu quero ver você aqui nesse púlpito, tá? Você vai assumir esse lugar. Eu quero preparar você com a ajuda dos pastores, amigos. Nós queremos preparar vocês para serem pregadores do Evangelho. Para serem peritos. Os valentes do rei serão a tropa de choque evangelística da APLAC. E nós vamos, com o poder de Deus, segundo a direção do Senhor, ver os milagres que o Espírito Santo vai fazer entre nós. Mas eu quero pegar a espada do Espírito agora para nós podermos ouvir a voz dele, do nosso rei, ok? Nós vamos ouvir a voz de Deus. Então eu quero convidar você a estudarmos a Bíblia. O tema que nós vamos estudar hoje é as marcas de um valente. As marcas de um valente. Como o valente José Teixeira disse para nós aqui na abertura desta programação, quando o pecado entrou nesse mundo, ele separou o homem de Deus. O pecado criou uma ruptura. Eles rejeitaram o plano de Deus para a vida deles. E agora a rebelião se instala e o inimigo se apropria como usurpador que é do nosso planeta. Era necessário então comunicar as boas novas, porque Deus não abandonou a raça humana. E Deus sempre utilizou homens e mulheres para comunicar a sua vontade, para pregar o Evangelho, as boas novas da salvação. Durante toda a Bíblia, você vai ver muitos homens que não temeram anunciar o Evangelho. Muitos pagaram com a própria vida, sofreram, foram perseguidos, perderam seus bens, perderam filhos, perderam lares. Mas esses homens, hoje, são uma inspiração para nós. Jesus Cristo também foi um forjador de valentes. O que Jesus fez com aqueles 12 jovens, que ele discipulou. Depois de 3 anos, eles estavam tão apaixonados e tão conscientes da missão, que eles entregaram a própria vida para o reino. 12 homens colocaram esse mundo de cabeça para baixo. Quando nós olhamos para o desafio do evangelismo hoje no mundo, humanamente falando, queridos, é impossível terminar essa obra. Impossível. Por quê? Porque a população cresce muito mais do que nós conseguimos salvar. Mas Deus nos mostra, através do que Ele fez com aqueles homens e mulheres, com os valentes que a Bíblia nos apresenta, o que Deus fez no passado, Ele vai fazer novamente. Amém. Deus só precisa de pessoas dispostas. Não é falta de poder, não é falta de interesse do céu. O que Deus precisa é homens e mulheres hoje que tenham a mesma confiança, a mesma fé. Vamos estudar um pouquinho, então, quais são as marcas de um valente. Você está aqui hoje como um candidato, como um aspirante a essa tropa de choque. Dia 29 de novembro vai ser a formatura. Amém? Amém. Onde você vai receber um pin como esse aqui, nosso logo. Onde você vai estar habilitado, oficialmente um valente do rei. Agora vocês são aspirantes, tá bom? É uma escola e vocês têm que cumprir os requisitos, mas não fique preocupado não, vocês vão ouvir aqui através da história dos meus amigos aqui, dos nossos valentes experientes, como que era o treinamento no Rio de Janeiro e como vai ser mais ou menos aqui. Muito bem, queridos, as marcas de um valente.
Embora a Bíblia mencione muitas histórias de homens e mulheres destemidos, eu quero me deter em Davi. Davi foi um rei vencedor. Abra a sua Bíblia em 2 Samuel capítulo 2 Samuel capítulo 8, versículo 6. Quando você vê aqui no versículo 6, a última frase do versículo 6 diz assim: e o Senhor dava vitórias a Davi por onde quer que ia. Amém? Amém. Que coisa extraordinária. Pense um pouquinho nessa frase. O Senhor dava vitórias a Davi onde quer que ele ia. Você acha que a mão de Deus encolheu? Você acha que o poder de Deus diminuiu? O que você acha? Então, Deus quer atuar da mesma forma, e Ele está disposto a fazer isso. Davi foi um rei vencedor. Agora, como que Davi conseguiu chegar naquele nível de vitórias, de conquistas? O que está por trás de tudo isso? É o que eu quero ver com vocês. Qual é o segredo? Atrás de tantas vitórias, de tantas conquistas. Vocês sabem que Davi, ele foi ungido por Samuel para ser o rei de Israel. Por quê? Porque o primeiro rei, qual é o nome dele? Saul. O primeiro rei de Israel, Saul, frustrou os planos de Deus para a vida dele. Deus tinha planos maravilhosos para Saul. Deus o encheu com o Espírito Santo, mas ele foi persistentemente rejeitando os planos de Deus, não se submetia aos planos de Deus, até que chegou um ponto que Saul foi rejeitado como rei. E Deus falou: vou buscar um homem segundo o meu coração. Então Deus envia Samuel para ungir a Davi. E você sabe, logo após a unção de Davi, pouco depois, o ciúme, o espírito maligno já começou a se apossar de Saul, cada vez mais distante de Deus, cada vez mais insensível, cada vez mais neurótico. Ele começa a perseguir Davi, Davi tem que fugir. Davi foge. E ele acaba parando onde? Em uma caverna. Caverna de Adulão. E ali Davi fica um tempo naquela caverna. Mas aquele menino que havia derrotado o gigante estava famoso. Acontece que ele começou a atrair pessoas para aquele lugar. Ele começou a atrair um grupo de homens. Por que aquelas pessoas estavam seguindo Davi? No início, a Bíblia menciona que eram 400. Depois, subiu para 600. E à medida que o reino se expandia, que Davi sentou no trono, se transformaram em milhares de guerreiros. Milhares de guerreiros. Então Davi não estava sozinho. Nós podemos ver que havia duas características principais, né? Primeiro, quando nós vemos o relato da Bíblia, por que Deus escolheu Davi? Nós entendemos uma coisa. A Bíblia diz aqui: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu, que fará o quê? Então, o que é um homem segundo o coração de Deus? Aquele que faz a vontade de Deus. E Davi era um homem disposto, humilde, submisso. Alguém que Deus poderia moldar. Alguém a quem Deus poderia adestrar, treinar, capacitar, encorajar. Alguém que Deus poderia usar para o avançamento do reino naquela época. Então Davi era sensível à voz de Deus. Essa é uma das características. Por que Davi teve tantas vitórias? Primeiro, ele era sensível. Segundo, ele não estava sozinho. Ele não estava sozinho. O que diz a Bíblia lá? 1 Samuel 22:2. Vamos ler agora o texto. Vamos ler juntos. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todo endividado, e todos amargurados de espírito. E ele se fez chefe deles, e eram com eles uns. Então, tem alguém aqui endividado? Levanta a mão. Ou você já é um candidato, irmão? Tem algum amargurado aqui hoje? Levante a mão. Você está triste, está passando um problema difícil na sua vida, problema de saúde, problema financeiro, problema familiar. Talvez quando o convite chegou, nós fizemos uma carta, não sei. Quantos aqui receberam uma carta? Levanta a mão, uma carta. Quando você leu essa carta, como você se sentiu?
Será que você parou e pensou assim, deve ter acontecido alguma coisa errada? Eu não tenho condições. Mas é você mesmo. Se você está aqui nesta noite, é porque Deus está chamando você. Não se trata da sua capacidade, não se trata da sua experiência, do seu tempo de igreja, não se trata do seu nível intelectual, cognitivo, não se trata disso. Se trata de ter uma mente submissa, a palavra fugiu, sensível à voz de Deus. Alguém que esteja disposto a submeter, a dizer, Senhor, fala que o teu servo ouve. Então, o grupo que se une a Davi não era recomendado. Olha que tipo de gente. Mas eles tinham uma referência, não é, meus irmãos? Eles tinham uma referência. Aqueles homens foram o quê? Marginalizados, renegados, porque estavam endividados, estavam perseguidos, problemas emocionais, não tinham para onde ir. Vamos fazer o que da vida? Para onde nós vamos? E aí se identificaram com aquele menino, com aquele rapaz que derrotou o gigante Golias e que fazia as entradas e saídas militares, aquele que começou a liderar o exército de Israel na libertação do jugo filisteu. Começaram a ter esperança sob a liderança daquele rapaz e se dirigiram para lá, descobriram onde ele estava e foram de todos os cantos do país para uma caverna, meus irmãos. Não reclame por estar dormindo no colchão lá naquela sala, não. Se você reclamar, seu infeliz, a gente manda você embora, porque você está muito mais confortável que quem? Então, você diz que está endividado, está amargurado, mas você não tem uma caverna, você está melhor então, hein? E ali, irmãos, naquele lugar escondido, Davi inspirou aqueles homens, começou a dar um propósito para aqueles homens, e a vida daquelas pessoas foram transformadas. Eles saíram da obscuridade para se transformarem em os libertadores do país, uma referência. Irmãos, não existe relato na Bíblia de derrota daquele exército. Todas as batalhas que eles travaram, eles venceram. Por quê? Porque Deus estava com eles. Porque eles seguiam alguém que fora ungido por Deus, que tinha convicção do seu chamado. Meus amigos, eles começaram a se espelhar naquele rapaz. Aquele rapaz que venceu o gigante Golias. Aquele rapaz que liderava, que se transformou de um simples pastor de ovelha em um guerreiro altamente capacitado. Eles se inspiraram, começaram a olhar para ele, como é que ele empunhava a espada, como é que ele atirava com a funda, como é que ele liderava, como é que ele fazia. Ele era uma referência para eles. Meus irmãos, e o Espírito Santo, de todas as coisas maravilhosas que está na palavra de Deus, todas as coisas maravilhosas que estão na palavra de Deus, o Espírito Santo registrou para nós, em um capítulo incrível, relatos das proezas desses homens. Eu quero ler algumas coisas com vocês aqui. Isso está relatado lá em 2 Crônicas. Leiam comigo, por gentileza, leiam o que está na tela. Tinham por arma o arco e usavam tanto da mão direita como da esquerda em arremessar pedras com fundas e em atirar flechas com o arco. Dos gaditas passaram-se para Davi à fortaleza no deserto, homens valentes, homens de guerra para pelejar, armados de escudo e lança. Seu rosto era como de leões e eram ligeiros como gazelas sobre os montes. Estes, dos filhos de Gade, foram capitães do exército. O menor
valia por 100 homens, e o maior. É isso que Deus quer fazer por você. Deus quer que os pecadores olhem para você e vejam um rosto de leão. E se o rosto está parecendo de leão, é porque reflete de Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá. Veja, irmãos, um homem deles, o menor, o mais simples, valia por quanto? 100. E o maior valia por quantos? Então veja bem, a gente fica fazendo os nossos cálculos humanos. Como nós vamos pregar o evangelho no mundo todo? São mais de 8 bilhões de pessoas. Gente, isso para Deus não é nada. Porque Deus pode transformar um valente hoje em 1000. Deus pode usar você de uma forma maravilhosa. Nós não podemos pôr limites do que Deus pode e quer fazer pela sua igreja. O momento é esse, meus irmãos. Não dá mais para a gente ficar perdendo tempo. Nós precisamos ser sensíveis à voz de Deus. Quando nós vamos lá para 2 Samuel 23, você vê também um relato desses homens. Os nomes deles estão registrados aí na Bíblia. Nós vamos falar muito dos valentes em outras meditações, então não vou me demorar, mas você pode ler isso aí, medita nesses homens, meus queridos. E tem um episódio aí que esse sim eu preciso ler com vocês. A primeira palavra que aparece aí qual é? Não é pediu, não é ordenou, não é mandou. É o quê? Então veja esse relato. Suspirou Davi e disse: quem me dera beber água do poço que está junto à porta de Belém. Então aqueles 3 valentes romperam pelo acampamento dos filisteus e tiraram água do poço junto à porta de Belém. E tomaram-na e a levaram a Davi. Ele não a quis beber, porém a derramou como libação ao Senhor e disse: longe de mim, ó Senhor, fazer tal coisa. Beberia eu o sangue dos homens que lá foram com perigo de sua vida, de maneira que não a quis beber. São estas coisas que fizeram os 3 valentes. Meus irmãos, Davi não pediu, Davi não ordenou, não mandou, ele apenas suspirou. Belém era sua cidade natal, mas os filisteus haviam tomado a cidade. E ele olhava talvez de cima de uma montanha e falou: rapaz, sabe aquela memória, como chama? Não era só afetiva, não vou dizer gastronômica, mas ele lembrava, ele sabia do gosto que tinha aquela água daquele poço, onde ele tomou desde menino. Com certeza ele tinha água à sua disposição. Você sabe, existe diferença entre água e água. Existe ou não existe? De Brasília é melhor? Amém. Eu só sei que Davi lá no monte, ele fez o quê? Imagina, ele estava lá, os valentes do lado, ele vê a sua cidade cercada. A água boa é aquela lá, rapaz, Belém. Só isso. Um olhou para o outro. E Davi foi fazer outra coisa. Passa alguns minutos, chegam os homens lá, com o jarro, a água. Gente, o homem só suspirou. Claro, Davi não quis beber. Mas imagine a lealdade, o amor, a gratidão que eles tinham por Davi, o desejo de agradar o seu rei, aquele que os estava trazendo a tantas vitórias. Davi só suspirou. Mas hoje você está sendo convocado. Você está sendo convocado a fazer parte desse exército, que está começando aqui com 263 inscritos. São os que nós temos, se não me equivoco, tá? Porque foi entrando gente pela janela, gente ameaçando. Deve ter intruso aqui entre nós, penetra, deve ter penetra. Muita gente me ligando: pastor, estou sabendo agora. Não vem não, porque não tem seguro. Você morre na estrada, vai ter problema para nós. Não vem não. Muita gente ligando. Muita gente.
Mas Deus, Ele está chamando você. 29 de novembro, guarde essa data, vai ser o dia da sua formatura. Amém. Mas 29 de novembro não vão ter apenas 263 valentes, porque até lá nós queremos que você forme um outro valente, que você resgate um outro valente, que hoje está lá, talvez nas garras do inimigo, tomado pelo inimigo, mas o rei está convocando você. Sim, meu querido, Deus está chamando você porque existem filhos perdidos nas garras do diabo. É preciso valentes para chutar as portas do inferno, para derrotar o dragão, o Satanás, e resgatar o povo de Deus. Sabe qual é a diferença fundamental da Escola Valentes do Rei do Rio de Janeiro para essa escola aqui? Com o tempo a gente amadurece, com o tempo a gente cresce. A gente aprende com os erros. Todos nós temos que ser humildes para aprender. Deus sempre está nos ensinando as coisas. Foram maravilhosos os anos que nós passamos no Rio de Janeiro, mas eu tinha uma mentalidade diferente do que eu tenho hoje. Eu tinha uma mentalidade de adição. Então todos os valentes tinham um alvo, tinham sonhos de batizar gente. E eles batizavam, como foram ditos aqui. 1.200 pessoas durante esses 5 anos. Mas se você me perguntar, pastor, desses 1.200 que se batizaram, quantos são valentes do rei? Eu não saberia te dizer. Então eu cometi uma falha enorme. Então nós estamos saindo de um modelo de adição agora para um modelo de multiplicação. Nós não queremos, eu não tenho nenhum interesse mais de convidar irmão de igreja para participar. Para mim, essa escola está fechada, a não ser que o chefe manda abrir a porteira. Eu vou trabalhar com vocês os próximos 4 anos. Se me obrigarem, eu sou pau mandado também, tem alguém superior a mim, vamos abrir. Mas eu não tenho interesse mais em colocar mais ninguém, é você. É com você que nós vamos trabalhar. E o nosso sonho qual é? 29 de novembro, você ter uma pessoa que você vai discipular. E essa pessoa vai se batizar no dia 29 de novembro. Mas não é só batizar, ele vai ser um valente do rei. Nós vamos convidá-lo a fazer parte dessa escola. Ele não é obrigado. A gente só ameaça a vida dele. Mas nós vamos trazer o sujeito para cá, para que ele nasça com um DNA saudável, um DNA missionário, um DNA discipulador. E no ano que vem, se Deus permitir, nós já não seremos 526 pessoas, porque em novembro nós vamos ser 526 pela graça de Deus. Mas no ano que vem, então, nós queremos quantos? Faz as contas aí. 1052. Até o final do ano que vem. E 2027, 2.000 e tanto. E 2028, vocês estão entendendo? Irmãos, mentalidade discipuladora. Os filhos de Deus estão perdidos, é esse que Deus quer resgatar. Mas não é só trazer até o batismo. Eu cometi isso muitas vezes, esse erro. A gente batizava as pessoas, fomos para a África, batizamos lá num dia. Esses 220 quantos? 228 foi batizado numa tarde. Mas durante as noites nós batizamos muitos outros, foram quase 300 lá. E éramos, o quê? Uns 15 valentes que fomos para lá mais ou menos. 15 pontos de pregação. Mas o trabalho ficou por lá. Se nós tivermos que ir para a África novamente, se Deus abrir as portas, ou outro lugar, o que nós queremos? É deixar valentes lá. Estão entendendo? Não é só levar pessoas aos pés de Cristo, isso é bom, isso é ótimo, mas não é só isso, porque a ordem de Jesus Cristo foi: ide fazer o quê? Discípulos. Então o sujeito que se batizar, ele tem que entender que ele precisa se multiplicar. Deus espera isso, meus irmãos. Veja aqui esse texto agora que nós vamos ler, Salmo 18, verso 29, 34, 39 a 42. Olha o que Deus é capaz de fazer. Davi escreveu esse salmo. Davi, ele está acreditando os prodígios, as vitórias, as coisas extraordinárias
ele está acreditando naquele que lhe dava força. Olha o que ele diz, que salmo lindo: contigo faço o quê? Com meu Deus, Ele, de sorte que os meus braços, pois você duvida então que nós podemos ter um valente novo, cada um de vocês levar uma pessoa aos pés de Cristo? Uma. Mas esse que você vai formar, esse que você vai trabalhar, o nosso sonho é que ele seja o quê? É que ele venha para essa escola, é que ele aprenda com você. Tudo que você aprender aqui esse ano, você vai passar para ele. E ano que vem nós queremos que ele esteja conosco aqui. Então, antes a gente fazia o trabalho, batizava, deixava lá na igreja e ia buscar mais. Só que quando você deixa e vai buscar mais, o que acontece com a maioria que você deixou ali? A maioria se perde. E o pior, se tornam estéreis. Não se multiplicam. É por isso que nós estamos nesse mundo ainda. A igreja, ela fica patinando. A gente vai batizando. Já teve essa sensação? Mas peraí, a gente não está saindo do lugar. O que está acontecendo? Mentalidade de adição. Vamos mudar nossa mentalidade para a multiplicação? Então, o nosso sonho é que você faça um valente. Olha esses banners que estão escritos aí. Leia, tem vários banners aqui nesse caminho por ali. Jesus foi um forjador de valentes. É Ele que vai adestrar suas mãos para a batalha. É Ele que vai te capacitar. Esse é o sonho de Deus. Então nós estamos aqui com uma escola de evangelismo com uma mentalidade discipuladora. Não é trazer mais irmão para vir para cá. Nem fala para os irmãos. Você nem precisa dizer que foi bom demais, porque vai ser bom demais isso aqui, tá? Nem fala para não levantar a curiosidade, não vão ter problema. Porque se sexta-feira, cadê a Cristiane? Está comendo, né? Deve estar comendo a minha secretária. Porque fala, pastor, mas não vai vir ninguém na sexta-feira. Eu falei, espera. Olha, se hoje está assim, imagina amanhã como é que vai estar aqui. Vai vir penetra, não deixa entrar não, gente. Então é o seguinte, não é questão de favoritismo. Eu não conheço você. Não fui eu que te escolhi. Eu não te entreguei carta. Quem te chamou foi Deus. Você entende isso? Deus te chamou. Então nós vamos trabalhar juntos. Eu não estou querendo aqui colocar mais 500 pessoas, mais 1000, vamos trazer toda a placa para cá. Não é do nosso interesse isso. A não ser que eu receba ordens. Mas eu quero trabalhar com vocês. Essa escola é permanente. E nós vamos ensinar você a adestrar sua mão com o poder de Deus e a atuação do Espírito Santo para que você faça um discípulo esse ano. E no final do estudo bíblico, da pregação, seja através do evangelismo digital, seja através do púlpito, evangelismo público, seja, não importa. Mas o que nós queremos é que essa pessoa, quando ela falar assim, eu aceito Jesus Cristo, eu quero ser um adventista, eu quero me batizar, aí você vai dizer, mas tem algo ainda, tem outra surpresa para você. Ser adventista é bom demais, mas ser valente do rei, rapaz, você tem que ser. Aí você vai fazer a propaganda. E você vai convidá-lo. Para ele ser preparado. Ele não é obrigado. Mas se não vier, a gente mata. Mas nós vamos fazer de tudo para que ele venha. Porque se ele vier, ele vai estar seguro, porque ele vai estar do seu lado. Ele vai estar do seu lado. E agora você vai ensinar esse camarada a ganhar almas, a preparar, a discipular. Então vamos lá rapidamente para a gente terminar. Quais são as marcas? Outras marcas de um valente. As características: tem que ter fé e confiança no Senhor. Moisés escreveu: também quando se assentar no trono do seu reino, escreverá para si um translado dessa lei no livro. Isso aqui era para o rei, quando o país escolhesse um rei, do que está diante dos levitas, sacerdotes, e o terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor seu Deus, a fim de guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos para o cumprir. Por isso que a espada ela é fundamental aqui no nosso projeto. Isso aqui vai estar ali para você tirar foto amanhã. A espada do Espírito. Nós temos que ter a espada em nossa mão, não tem como. É meditar nesse livro. Então o valente do rei, ele é um adventista comprometido e fundamentado na Bíblia.
Você precisa amar esse livro, conhecer esse livro, é a sua espada, é a sua arma, ok? Ter fé e confiança no Senhor através da sua palavra. Outra característica, cultivar a intimidade com Deus. Diz aqui Salmo 25:14, Davi escreve: a intimidade do Senhor é para os que os temem, para os que o temem, os quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Deus quer ter uma intimidade com você. Essa escola é uma escola de gente consagrada. Nós vamos ver aqui a próxima característica, né? Gente o quê? Que ora, estudo bíblico, estudo da Bíblia, meditação. Paulo escreveu: até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino, 1 Timóteo 4,13. Você já recebeu um livro aí, não recebeu? Dentro da sua bolsa? Esse livro é o primeiro livro de estudo que nós vamos fazer. Você vai ler esse livro e toda semana vai ter uma prova de um capítulo. Isso aqui é uma escola. E vai vir outro livro esse ano que vocês vão ter que estudar. Quando chegar 29 de novembro, dia da sua formatura, eu não quero estar fazendo uma maquiagem, eu não quero estar levando você lá para frente, só para você ganhar um PIN, para você ganhar um... Não, eu quero que você aprenda. A Bíblia diz: aplica-te à leitura. Então isso aqui é uma escola. Se é uma escola, nós vamos ter que estudar. Esse livro é o primeiro, mas você vai receber muitos outros, ok? O valente tem que ser uma pessoa que estuda a Bíblia. Aí essa característica agora que eu havia mencionado: vida consagrada no altar do Senhor. Pois essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor, contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador, porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. 1 Tessalonicenses 4, 3-7. Lá no Rio de Janeiro tinha um valente, eu não vou mencionar o nome dele. Era um menino muito promissor. Ele com 20 anos já era ancião da sua igreja, pregava muito bem, dava instruído, apaixonado pela missão, tão apaixonado que foi para a África com a gente. Menino novo, dirigiu um ponto de pregação, levou dezenas de pessoas a Cristo, ao batismo. Acontece que aquele rapaz começou a se envolver com capoeira. Ele fez educação física, então começou a dar aula de capoeira na comunidade. Eu me aproximei dele e falei: olha, meu amigo, eu penso que um cristão não deveria estar envolvido, porque capoeira tem suas raízes no candomblé, né? Entende? Eu penso que você tinha que tomar muito cuidado com isso. Pastor, está tranquilo. Pastor, eu estou muito seguro da minha fé, isso não vai me interferir. Eu falei: rapaz, é o que você pensa, mas você não deveria, eu te aconselho a não continuar nisso. Mas não teve jeito. Ele continuou, começou a se afastar. Aí ele se inscreveu para participar do Big Brother, foi escolhido, foi para lá, expondo a sua vida, destruindo o seu casamento para o Brasil inteiro ver o que aconteceu. O casamento dele acabou lá ao vivo. Não sei se vocês lembram desse episódio. Eu nunca assisti Big Brother, mas assim, eu acompanhava, porque o rapaz era um valente do rei. Todos aqui conhecem, sabem o que eu estou dizendo, meus queridos, porque brincou com o inimigo. Você não pode subestimar o inimigo. É vida de consagração. É vida de quê? De santidade. O valente tem que se comprometer. Deus vai atuar através de você. Você faz parte agora de uma elite muito especial da placa. Não é que a gente é melhor que ninguém. Você não é melhor, esse departamento não é melhor. Mas entenda, essa é uma escola permanente. Então você vai ser uma referência aqui na PAC. Você vai ser uma referência. Os pastores vão lhe procurar, os pastores vão esperar que todo esse investimento que está sendo feito em você dê resultado. Mas o maior resultado é ter uma vida de santidade. A Bíblia diz: seguir a paz com todos e o quê? Sem a qual? Hebreus 12:14. Deus não quer o seu sucesso como evangelista, Deus quer a sua fidelidade.
Deus não está atrás de número, Ele não precisa de nós para pregar o Evangelho, Ele não precisa de nós para salvar pessoas, Ele só quer a nossa fidelidade. Se nós formos fiéis a Ele, Ele vai fazer prodígio através de nós. É isso que a Bíblia promete. Outra marca do valente: estar sempre preparados. Eu não sei quantos de vocês já estão estudando a Bíblia com alguém, eu não sei quantos de vocês já têm interessados, mas uma característica nossa é que nós temos que estar preparados. Por quê? Porque os interessados vão aparecer a qualquer momento. Então a Bíblia diz: antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre o quê? Preparados. Ah, pastor, eu estou aqui, mas eu não sei muito da estudo bíblico. Começa. Nós vamos te ensinar, nós vamos dar as diretrizes. Amanhã nós vamos começar a parte prática. Está vindo o pastor Flávio, está vindo o pastor Gilson, está vindo o pastor Rafael Rossi, está vindo o pastor Kevin, está vindo o pastor Paulo Prazer. Só gente pesada, né? Eu não estou falando do peso do pastor Paulo, meu amigo. Peraí. Vocês são muito maldosos, hein? Eu não disse isso. Esse pessoal está chegando e nós vamos trazer muita gente, porque essa escola é permanente. Pastor Régio está vindo amanhã para fazer a aula inaugural da escola transcultural. Escola de missões. Você vai receber um certificado da escola de missões, vai aprender espanhol ainda esse ano. Sim, nós temos que estar o quê? Preparados. 1 Pedro 3,17. Meus queridos, voltemos a Davi. Davi apenas suspirou. Ele suspirou. Ah, aquela água de Belém. E eu quero dizer para você que o Rei do Universo também está suspirando. Deus também tem o seu desejo. Quais seriam os desejos de Deus? Qual é o desejo de Deus? Qual é? O qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento. 1 Timóteo 2,4. Davi suspirou. Deus também está suspirando. Olha o suspiro de Deus: que nenhum se perca. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é o quê? Não querendo que ninguém pereça. Olhe para os seus vizinhos, seus parentes, seus amigos. Quantos perdidos estão ao redor de você? Deus suspira por eles. Deus deseja salvá-los. Deus precisa de valentes. Aí você pensa: mas pastor, quem sou eu? Não importa quem você, importa quem Deus é. Não se trata das suas habilidades, como eu disse, não se trata de sua experiência ou não se trata do seu tempo de igreja, se trata do seu desejo. Você quer aprender? Você quer ser um guerreiro de Deus hoje? Você quer ser um valente do Rei? Deus vai adestrar as suas mãos. Ele fez isso no passado. A Bíblia diz: ajuntaram-se a ele todos os homens endividados, todos amargurados. E eles começaram assim. E através daqueles homens, Deus fez prodígios maravilhosos. Amigo, Jesus está voltando. Amém? Jesus está voltando. O Rei está voltando. E Ele quer a sua casa cheia. Ele quer pessoas redimidas, transformadas e com uma visão missionária. Pessoas que amam o Evangelho, que amam o perdido. O Rei está convocando você nesta noite. O Senhor dos Senhores, o Rei do Universo, hoje convoca você. Eu quero mostrar para você aqui agora, rapidamente, cenas lá do Rio de Janeiro. Veja essas imagens. Isso aqui foi um batismo que nós fizemos, o batismo dos valentes. Veja, foi lá em Petrópolis, na quadra, no ginásio da escola. Isso aqui, se não me equivoco, foi 2013. Aí estão os valentes na formatura deles. Foi o dia da formatura daquele ano. Aí estão eles aí à frente, certificados.
candidatos a batismo. Qual é a nossa data? 29 de novembro. Eu estou contemplando você lá, com o seu valente que você vai formar, com o seu discípulo que vai entregar a vida a Jesus Cristo, e a partir daquele dia vai acompanhar você, você vai prepará-lo, você vai transformá-lo em um ganhador de almas, em um valente do reino. Essa é a proposta. O que você acha? Estamos juntos? Você aceita o chamado? Você está disposto? Sim. Então levante-se, valente do rei. Vamos cantar esse hino. Levanta-te, valente. E amanhã, 7 da manhã, café na mesa. 7 da manhã e às 8 começaremos a escola sabatina. Venham animados, porque amanhã é que vai começar. Quero convidar aqui a Aline Rodrigo. Levanta-te, valente do rei. A santa lei do Senhor, quem há de ir, quem se levantará para resgatar o pecador? Levanta-te, valente, toma a espada do Espírito, o rei adestrará as suas mãos para a batalha. Levanta-te, valente, a vitória garantida está. Levanta-te, valente do rei. Agora ouço o chamado, ó valente do rei. A quem enviarei, quem há de ir por nós? Diga, eis-me aqui, envia-me. Usa-me com todo o teu poder. Levanta-te, valente, toma a espada do Espírito, o rei adestrará as suas mãos para a batalha. Levanta-te, valente, a vitória garantida está. Toda honra e glória ao nosso Deus. Levanta-te, valente do rei. Serão contra sua igreja, derrotado está o dragão. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pelo testemunho, como um fiel cristão. Levanta-te, valente, toma a espada do Espírito, o rei adestrará as suas mãos para a batalha. Levanta-te, valente, a vitória garantida está. Toda honra e glória ao nosso Deus. Levanta-te, valente do rei. Levanta-te, valente do rei. Amém. Oremos. Querido Deus, o Senhor fez proezas extraordinárias no passado, capacitando aqueles homens que fizeram coisas incríveis, eram super soldados. Eles estabeleceram o teu reino na terra.
Ó Deus, hoje nós estamos aqui, ouvindo o Teu chamado, sendo convocados para um exército. O Senhor suspira pelos perdidos, o seu desejo é salvar pessoas. O Senhor poderia fazer isso sem nossa ajuda, mas para nos restaurar a Tua imagem, o Senhor cria esse desejo em nós, esse amor, essa paixão pelo perdido. O Senhor colocou esse desejo em nosso coração, e nós aqui estamos, Senhor. Nós pedimos que o Senhor nos ajude, esvazia do nosso coração toda a prepotência, todo orgulho, vaidade. Nos ajude a aprender nessa escola, nos ajude a entender os ensinamentos e a colocar em prática, Senhor. Desde já rogamos pelas pessoas que talvez ainda nem conhecemos, mas que o Senhor vai colocar em nosso caminho, em nossas vidas, e através da nossa influência o Senhor vai salvar essas pessoas, e o Senhor vai nos ajudar a ter alegria de discipular essas pessoas, de ajudar a prepará-las e a convidá-las, a convocá-las também para fazer parte dessa escola. Assim como Samuel, Elias, Eliseu, assim como eles tinham a escola dos profetas no passado, hoje nós temos a escola de evangelismo. Estamos nos inspirando naqueles homens, Senhor, e entregamos em Tuas mãos nossa vida. Nos faça ter uma noite tranquila de descanso, uns em cama, outros em barraco, outros dormindo por aqui, por ali, não importa. Nos proteja, nos dê uma noite restauradora, e que amanhã, Senhor, o Senhor, através dos Teus servos, das músicas, dos louvores, dos seminários, que o Senhor fale conosco. Amém. Nós nos consagramos a Ti, agradecidos por esta honra, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, amigos. Até amanhã, 7 da manhã.